Na aula passada, nós falamos de tipos de equações e tratamos, né, do problema da condição inicial das equações. E aí nós chegamos numa segunda parte em que nós falamos sobre as equações primitivas, né? Na verdade, uma forma de colocar o conjunto de equações, né? Nós partimos lá das equações de conservação, né, de energia, e aí nós chegamos num conjunto de equações, né, as equações de momento, né, são 3 equações. Fizemos uma manipulação na equação para W, para transformar uma equação que era prognóstica numa equação diagnóstica em função de P, né, que é usando a hidrostática, né, a equação 3 aqui nada mais é do que a equação hidrostática, né, uma outra equação prognóstica para ρ, né, que é a equação da continuidade, que simboliza a conservação de massa. Aí escrevemos, né, a equação da termodinâmica, né, nessa forma como está apresentada aqui, que é a equação 5, e nós vimos que nós tínhamos um conjunto aí que tinha 6 incógnitas e 5 equações. Então, para fechar esse sistema, nós fazemos uso da equação de estado, né? Importante, a equação de estado, na verdade, não só para fechar o sistema, mas ela também serve para fazer a conexão entre as equações, tá certo? Então, nós vimos isso nas aulas passadas, né? Então, é importante, né, que o papel que a equação de estado desempenha nesse sistema, né? Então, a gente vai continuar hoje na nossa aula esse desenvolvimento, que foi o desenvolvimento que o Richardson fez para fazer a integração dessas equações e mostrar como que é a sequência, como é que a gente calcula, né, qual a ordem de cálculo para que a gente consiga resolver esse nosso conjunto de equações. Então, para isso, a forma que a gente tem para conectar e fazer o fechamento das equações é através da equação de estado. Só que o problema que aparece é quando a gente usa a equação de estado para eliminar, por exemplo, a temperatura na equação da termodinâmica, a gente vai obter duas equações prognósticas para a densidade. Qual é o problema aí? A gente tem que garantir que nessas duas equações o valor, né, obtido seja igual, para que seja um esquema consistente, né, para que haja consistência no sistema. Ele conecta, mas o valor das derivadas tem que ser igual. Então, na verdade, o que a gente precisa é resolver para essas duas equações, né? Mais ou menos que igualar as duas equações para a gente obter uma expressão que obrigatoriamente faça com que o resultado dessas derivadas seja igual, seja o mesmo, tá certo? E esse trabalho é feito, então, de uma equação chamada de equação de Richardson, tá? Que foi dado o nome de equação de Richardson justamente porque ele desenvolveu na época para resolver o problema dele, né? Então, o que a gente faz para chegar nessa equação de Richardson? Se a gente aplicar, então, a derivada parcial no tempo, né, na equação hidrostática, e aí usar a equação 4, quer dizer, eu estou fazendo a conexão das duas equações, a gente obtém o seguinte, né? Então, eu tenho aqui a derivada, né, temporal, aqui aplicando aqui no termo que é a derivada de P em relação a Z, então a gente vai ter essa expressão, né? G é constante, fica fora da derivada, então eu tenho a derivada parcial de ρ em relação a T. Tá? Que eu posso escrever, né, usando lá a equação 4, da seguinte maneira. Por que é a equação 4? A equação da continuidade. Ela define aqui o valor da derivada de ρ em relação a t. Então, eu tenho um divergente aqui, tridimensional, né, nas 3 direções. E o que a gente pode fazer é dividir esse divergente, que é em 3 dimensões, em uma componente horizontal, então fica o divergente, né, em 2 dimensões aqui, do vento horizontal, das duas componentes, U e V, e isolo a componente vertical. A gente vai ver que isso é útil, mais para frente a gente vai escolher aqui, escrever uma equação para esse W na vertical. Muito bem.
Então, eu chego nessa expressão, né? ddt da derivada dpdz vai ser igual a g vezes esse divergente horizontal mais um termo divergente na vertical, certo? Muito bem. Nós queremos resolver isso em todo o domínio do modelo, né? Nos níveis horizontais, e eu quero resolver na vertical, por isso que a gente separa esse termo aqui verticalmente, né? Deixa esse termo explícito aqui na vertical. Então, se nós fizermos uma integral de um nível z qualquer até o topo do modelo, que a gente vai chamar de zt, a gente obtém o seguinte. Então, eu tenho, né, passo aqui, resolvo esse termo multiplicando, passando, pode ser multiplicando por dz dos dois lados, ou simplesmente passando o dz para o lado direito da equação, né, e integrando em t, integrando em z, né, de z até zt. Então, a gente tem a seguinte expressão: a integral em zt da derivada vai ser a derivada em zt menos a derivada em z. Então, está aqui resolvido o termo do lado esquerdo. E do lado direito, a gente vai integrar esses dois termos aqui, então. O primeiro termo vai ficar, o g é constante, sai fora da integral, tem uma integral de z até zt desse divergente horizontal, vezes o dz, mais a integral desse segundo termo aqui. Então, vai ser o g, né, fora aqui da integral, de z até zt, dessa derivada, né, d rho w dz vezes o dz. Certo? Simples. Simplesmente apliquei uma integral aqui nesses termos. Resolvendo isso, aqui para esse termo que envolve a densidade, então eu tenho a densidade num nível z qualquer, né? E a densidade no topo. Eu fiz uma inversão aqui só por conveniência, porque vocês já vão entender por quê. Mas eu só troquei a ordem. Então é z no topo, é z na base menos o z no topo, certo? Então, essa equação aqui, guardem essa equação. Equação 8 é uma equação que a gente vai usar mais para frente aqui, rapidinho. Se o z tende ao infinito, o que acontece nessa equação? Bom, no infinito, lá no topo, né, fora da atmosfera, quando o z tende ao infinito, a pressão tende a zero. Tá? Então, essa derivada tende a zero. Né? A mesma coisa vai acontecer com a densidade, né, quando o z tende ao infinito. Então, esse termo aqui vai para zero, bem como esse outro termo que também vai para zero. Então, aquela equação 8, ela fica simplificada, né? Eu tenho a derivada aqui num nível z qualquer, tá? Vai ser igual a menos g, a integral do termo divergente na horizontal, mais aqui um termo envolvendo a densidade em um nível z qualquer. Então, para o caso de z tende ao infinito, o que eu quero com isso? Eu quero definir qual é a condição de fronteira no topo do modelo, tá? Então, isso define a condição de fronteira no topo, quando o z tende a infinito. A gente lembra, né, que esse p é uma função de várias variáveis independentes, né? Então, o p é uma função de várias variáveis independentes, dependente da posição e do tempo. Então, x, y, z e t. Então, a gente pode escrever isso abrindo, né? Que a derivada total é o quê? É a variação local mais um termo de advecção. E eu posso escrever que esse termo de advecção, eu dividi aqui, né, na componente horizontal e na componente vertical, como eu fiz da outra vez. Mas é a mesma coisa. Então, é a derivada total, nós ouvimos isso nas aulas passadas, vai ser a variação local mais um termo de advecção. Só que o termo de advecção, aqui eu estou separando em componente horizontal e vertical. Tá certo? Então, considerando isso e aplicando na equação 8, vou usar também a equação hidrostática, a gente chega na seguinte relação. Então, o dp/dt está aqui aquele termo, né, que saiu da integração, menos, né, esse termo todo aqui, que é o termo da equação 8, lá. E aí a gente tem aqui a relação da hidrostática, né, fazendo a separação conforme nós fizemos anteriormente, abrindo o termo na horizontal, e eu tenho um termo aqui representando a vertical. Então, se a gente resolver, veja que eu tenho um termo aqui negativo, um outro termo aqui que é positivo, esses dois termos aqui se cancelam, né, em z. Então, a gente fica com a seguinte expressão. dp/dt vai ser essa derivada parcial aqui
no topo do modelo, né, menos essa integral que envolve a componente de divergência na horizontal, aqui, menos o valor que depende da densidade do movimento vertical no topo, mais o termo de advecção horizontal. Tá? Então, essa é a equação que a gente chega. Ou posso escrever isso de forma diferente, simplesmente mudando a ordem aqui, né? Passei esse termo para o lado de cá, só fiz uma mudança aqui na ordem, para a gente chamar, dar um nome para esse termo todo e facilitar a nossa vida. Então, se a gente fizer que esse termo, que envolve advecção horizontal mais essa integral, vou chamar isso aqui de J, só para simplificar aqui, para não carregar muita coisa na nossa equação, a gente tem, então, que a derivada em relação ao tempo da pressão vai ser igual à variação no topo, mais esse termo, né, esse J, menos o valor do produto G rho W no topo do modelo. Tá? Então, a gente chega nessa expressão aqui. Então, essa é uma das expressões para a gente resolver. Uma outra coisa que a gente vai fazer é combinar a equação da termodinâmica com a equação da continuidade. De novo, por que eu combino? Para conectar as equações, para que o resultado seja compatível, para que o resultado da solução desse conjunto de equações seja consistente. Então, eu vou pegar na equação da termodinâmica e vou substituir aqui esse termo. Tá? Se eu separar a componente vertical, então, vejo que sempre eu estou separando a componente vertical e por um motivo que vai ficar claro agora, né, que é justamente para chegar nessa equação do Richardson, que é a forma de conectar as equações através do movimento vertical de uma equação que é diagnóstica para W. Tá? Então, a gente vai chegar nessa relação que depende apenas, né, daquele instante de tempo, sem dependência das derivadas temporais. Eu não quero uma equação prognóstica, eu quero uma equação diagnóstica para resolver esse problema. Então, eu vou substituir na equação da termodinâmica. Se eu separar, então, em componente vertical, aqui essa divergência, então eu tenho aqui a componente horizontal e a componente vertical do termo de divergência. Tá? Simplesmente substituir aqui nessa relação. Ou posso escrever, né, de outra forma, separando aqui para W, né? Então eu escrevo aqui a derivada em W, né, e vou integrar agora na vertical, tá certo? Então eu tenho essa expressão do lado direito. Fazendo... um detalhe importante. Essa equação aqui, para W, ela é chamada de equação de Richardson. Se vocês procurarem, vocês vão ver que existem formas diferentes dessa equação. Às vezes aqui essa equação está multiplicada por gama P. Tem algumas formas diferentes que vocês vão encontrar essa equação, né? Resolvida aqui, esse termo para dp. Então, você tem várias variações dessa equação, mas o que a gente chama de equação de Richardson, então, é justamente essa equação para W, tá? Que é resolvida, então, nas equações primitivas. Então, essa é a equação de Richardson. Muito bem. Então, vamos fazer a integração. Se a gente integrar, né, de um nível B qualquer, onde a base, agora, veja que nós já definimos uma condição para o topo, agora a gente pode definir, então, uma condição para a base. São as duas regiões em que eu tenho que definir as condições de fronteira, no topo e na base. Fora as condições laterais, que aí é um outro problema. Mas, dentro do domínio do modelo, eu preciso resolver a base e o topo. Então, se eu integrar da base até um nível Z qualquer, uma vez que eu já resolvi lá de um nível Z até o topo, por exemplo, então agora eu resolvo da base até esse nível Z. Então, a gente pega essa equação e vou ter três termos aqui, né? Então, W menos WB vai ser igual essa integral que envolve, né, aquele termo horizontal, que a gente já tinha visto anteriormente. Um segundo termo envolvendo a fonte diabática, né? E agora, só observa o seguinte, para não ficar igual, naquela outra equação eu usei dz, eu estou chamando aqui de dz', só para ficar diferente, né? Para a gente saber quais são os limites de integração, mas é a variação na vertical, tá? E aqui eu tenho esse termo, né? O termo de pressão, tá?
multiplicado aqui por uma constante que é 1 sobre γ. O que a gente vai fazer agora é fazer uma simplificação, simplesmente se eu chamar, né, esse termo aqui, dp dt no topo do modelo menos o ρgw no topo de B, tá? Eu vou, na equação 12, substituir isso aqui nessa equação, 14, a gente chega nessa equação, um pouco indigesta aqui, aparentemente, mas é relativamente simples de resolver, né? Então, eu tenho o termo B aqui, dividido por gama, um termo envolvendo aqui a pressão, né? Dois termos envolvendo a pressão, na verdade, aqui no integrando, e a fonte diabática de calor. Então, eu conecto todas as equações através aqui dessa manipulação, usando a equação de Richardson, para obter uma equação diagnóstica para W. Então, eu converti duas equações prognósticas para ρ numa equação diagnóstica para W. Essa é a manipulação que a gente faz. Lembrando que o J aqui vale, né, esse termo que nós definimos no slide anterior. Tá bom? Então, a gente faz essa manipulação para todo esse trabalho, para fazer essa conexão entre esses dois termos de ρ, duas equações prognósticas que a gente tinha para ρ, obtendo uma única equação diagnóstica para W. Então, a gente vai reescrever nossas equações agora, e agora, como a gente vai fazer a integração, eu não posso mais esconder os termos, então a gente vai, né, abrir aqui a equação, aquilo que era uma derivada total, eu estou colocando aqui como variação local mais advecção, então a nossa equação para U, a mesma coisa para V, a equação para W a gente substituiu, né, usando a equação hidrostática, e fez a manipulação dessa equação hidrostática para transformar, juntando com a equação de estado e a equação de Richardson, para dar uma equação diagnóstica para W, ao invés de uma equação prognóstica. Então, eu troquei, né, a equação que era prognóstica para W, agora é uma equação prognóstica para P. E o W a gente vai determinar de forma diagnóstica, conectando, né, todos os termos das equações. Então, as duas equações estão conectadas dessa forma. A outra equação é diagnóstica, é a equação, né, hidrostática, e a equação de estado. Então, temos aqui o nosso sistema de equações com a garantia de que aquela derivada em ρ, né, agora conectada com os outros termos e fornecendo o mesmo resultado com essa manipulação que nós fizemos. Então, esse é o conjunto de equações chamadas de equações primitivas, né, as equações que o Richardson resolveu. A gente pode resolver essa equação em outros sistemas de coordenadas. Eu vou mandar um material para vocês mostrando, né, esses outros sistemas de coordenadas. A gente não vai resolver aqui em sala, porque, na verdade, é só uma manipulação de equações. O que a gente precisa saber? Esse é o conjunto de equações que foi resolvido, e a partir desse conjunto de equações, então, o que a gente vai fazer agora é ver qual é a sequência que a gente precisa, né, qual é o processo de integração que nós precisamos adotar para resolver esse conjunto de equações, tá? Então, essa é uma parte importante. Muito bem. Então, para cada equação prognóstica, a gente precisa de uma condição inicial. Sempre que eu tiver uma derivada temporal, na hora de resolver isso numericamente, a gente precisa definir uma condição inicial. Então, o primeiro passo, né, nesse processo de integração é definir os valores para essas variáveis prognósticas, para essas equações prognósticas dessas variáveis em t igual a t0. Quais são as variáveis? O primeiro passo é determinar o valor de u. Como é que a gente determina o valor de u na condição inicial? Eu vou precisar de algum tipo de informação. Essa informação pode vir das observações, ela pode vir de um sistema de assimilação de dados, ela pode vir de um outro modelo, como um modelo global, por exemplo, né? Mas com base sempre assim, com base nas observações daquele momento inicial, é que a gente vai obter esses valores distribuídos aí em uma grade, ou, né, assim, eu vou ter que fazer um procedimento
para distribuir. Em cada pontinho de grade do modelo que eu estou utilizando, eu tenho que ter essa condição inicial. Fazer isso é um outro desafio, tá? É um outro processo, a gente vai ver mais para o final do curso. Né? Por exemplo, eu posso pegar e aplicar um procedimento de análise objetiva, né, para definir esses valores iniciais. Com base em poucos pontos, eu posso interpolar isso na grade. A qualidade dessa interpolação é um assunto para ser discutido, mas é o procedimento que eu posso adotar, por exemplo. Vou fazer isso para U, vou fazer isso para V, e vou fazer isso para P. São as três variáveis das três primeiras equações, que são equações prognósticas. Com esses valores, a gente vai resolver as equações diagnósticas. Então, a gente vai resolver, primeiro, passo 2, vou determinar o valor de ρ, usando a equação 5. Vou determinar o valor de t, com a equação 6. E o valor de w, usando a equação 4, nesta ordem. Tá? Exatamente nesta ordem. E essa ordem, é importante que a gente saiba, assim, essa ordem ela é determinada pela forma que eu escolhi para resolver aquelas equações. Se eu escolher outro sistema de coordenadas, né, muda, pode ser que mude a forma da equação, mas eu sempre sigo a mesma sequência. Então, a partir desse ponto, a gente tem um conjunto de equações com todas as variáveis definidas, todas as nossas incógnitas definidas no instante inicial. Tá? 3 foram resolvidas, né, usando as observações dentro das suas equações prognósticas, e as outras 3 determinadas diagnosticamente com base nas 3 primeiras. Então, esse é o processo. Então, eu tenho aqui em t igual a t0, todas as variáveis definidas. Qual é o terceiro passo, então? Eu preciso avançar no tempo. Eu preciso fazer esse conjunto de equações evoluírem no tempo. E a forma que a gente faz para fazer essa evolução no tempo é fazendo uma expansão em série de Taylor dessas equações. O que é essa expansão? Daqui a pouquinho a gente vai ver em mais detalhes. Mas eu vou, então, definir o futuro, que eu estou chamando aqui de T0 mais ΔT, vai ser definido com base na condição inicial, aqui no tempo T0, mais ou menos, né, assim, qual é a tendência dessa variável para o futuro. Essa tendência a gente vai obter através da expansão em série de Taylor dessa variável. Eu escrevi aqui o primeiro termo da expansão, mas eu tenho aqui as derivadas de ordem superior, né, os termos de ordem superior. ΔT ao quadrado, ΔT ao cubo, ΔT à quarta e assim por diante, infinitamente. Tá? A gente já vai entender daqui a pouquinho o que é uma expansão em série de Taylor, o que a expansão em série de Taylor representa, mas esse é o procedimento que a gente vai adotar. Então, eu tenho o valor em um determinado momento, para obter num momento imediatamente futuro, eu uso aqui a expansão em série de Taylor. Vou fazer isso para U, para V, para P. Então, eu tenho agora, no primeiro passo, a gente determinou U, V e P através das condições iniciais. Agora, né, a partir do segundo passo de tempo, eu pego aquele valor da condição inicial e uso essa tendência que cada uma dessas variáveis tem, que foi definida pela sua expansão em série de Taylor. Com esses valores, eu volto, né, ao passo. Uma coisa importante, lembrar aqui, né, que a derivada parcial aqui no tempo zero, né, é uma combinação entre a advecção, né, Coriolis, gradiente de pressão, tá? Eu vou resolver isso aqui no instante zero. Desta forma, tendo essas variáveis aqui definidas, né, depois dessa expansão, a gente volta para o primeiro passo. Qual a diferença? Agora, o que era, né, lá no primeiro passo T0 vai ser T0 mais ΔT. O que era T0 vira T. Então, eu vou fazer essa brincadeira, certo? Troco isso em cada procedimento, sempre acrescento o futuro passa a ser presente, o presente passa a ser passado, e assim
a gente consegue fazer a evolução no tempo. Então, sempre vou ter esse procedimento. Calculo o que é o futuro. A gente sempre calcula o futuro. Calculou, o que é futuro vira presente. O que era presente vira passado. Esse vai ser sempre o procedimento que a gente vai adotar para fazer as integrações. Tá? Então, esse é o processo de integração. Essa é a sequência, essa é a ordem que a gente vai usar para fazer as integrações no tempo. Então, tem alguns termos que são prognósticos, esses vão depender diretamente das condições iniciais. Outros termos são diagnósticos, então eu vou olhar ali no conjunto de equações para resolver isso. Tá certo? Então, nessa aula, né, a gente obteve, então, esse conjunto de equações e o procedimento que a gente vai utilizar para fazer a integração. Na nossa próxima aula, a gente vai falar de séries de Taylor. É justamente um mecanismo, né, uma ferramenta que a gente utiliza para fazer essa integração no futuro e, portanto, a gente precisa entender o que essa série de Taylor representa. Tá? E aí a gente vai, então, começar a aplicar esses conhecimentos para obter os nossos esquemas numéricos para a solução de equações de primeira ordem, tá? Que é sempre o que a gente vai tentar fazer, resolver equações de primeira ordem. Tá certo? Então, na próxima aula, a gente vai falar, então, de séries de Taylor.